Paguei os R$ 250.000 dos empréstimos da minha filha. Trabalhei turnos duplos durante anos, comendo arroz e feijão, só para que ela pudesse começar a vida sem dívidas. No dia em que precisei de R$ 500 para meus remédios do coração, ela me olhou sem pestanejar e disse: Mãe, com 78 anos, para que você quer continuar gastando dinheiro? E enquanto eu estava à beira da morte, ela ficou com a minha casa. Tenho 78 anos e hoje vou te contar como a filha por quem sacrifiquei minha vida inteira me deixou morrer na porta da minha própria casa. Mas antes de chegar a essa traição, preciso que você entenda tudo o que dei por ela. Meu nome é Esperança. Que ironia, não é? Porque por muito tempo perdi toda a esperança na humanidade, no meu próprio sangue. Deixe-me levar você 15 anos atrás, quando Natália, minha única filha, entrou correndo em nossa casinha na Vila Madalena, em São Paulo, com uma carta nas mãos. Seus olhos brilhavam com uma emoção que fazia anos eu não via nela. Mãe, fui aceita na faculdade de medicina. Lembro que estava preparando cuscuz com ovo no fogão, o cheiro de manteiga enchendo a cozinha. Larguei tudo e a abracei tão forte que podia sentir seu coração batendo contra o meu peito. Minha menina ia ser doutora. Depois de ficar viúva aos 51, depois de limpar escritórios durante anos, depois de vender coxinha nos fins de semana, finalmente algo bom chegava à nossa vida. Você conseguiu, meu amor. Estou tão orgulhosa. O que eu não sabia era que aquela carta de aceitação vinha com um preço. R$ 250.000 em empréstimos estudantis, 6 anos de curso, livros, uniformes, materiais, transporte. Natália se sentou na mesa de madeira gasta onde havíamos jantado juntas por tantos anos. Mãe, é muito dinheiro. Talvez não seja o momento... Não diga bobagens, eu a interrompi. Vamos dar um jeito, sempre damos. E assim começou meu segundo trabalho, ou melhor, meu terceiro trabalho. De segunda a sexta, eu limpava 3 casas desde as 6 da manhã até as 2 da tarde. Depois, corria para o meu turno em um restaurante de comida por quilo em Pinheiros, onde lavava pratos até as 11 da noite. Nos fins de semana, eu fazia e vendia coxinhas, empadas de frango e quindins. Eu me levantava às 4 da madrugada para ter tudo pronto. Minhas mãos... Ai, minhas mãos, ficaram cheias de calos, de queimaduras, de rachaduras por causa do cloro e da água fria. Mas cada vez que eu via Natália estudando até tarde, rodeada de livros enormes de anatomia, sentia que valia a pena cada bolha. Sabe quantos turnos duplos trabalhei? Nem eu sei. Perdi a conta depois do primeiro ano. Minha vida virou uma rotina de sobrevivência. Trabalhar, pagar, dormir 4 horas, repetir. Parei de ir ao médico quando começaram as dores no peito. São os nervos, eu dizia. Não havia tempo nem dinheiro para os meus achaques. Lembro que uma vez, Natália me encontrou dormindo no sofá com meu uniforme do restaurante ainda vestido, cheirando a óleo e cebola. Eram 3 da manhã. Eu tinha acabado de chegar. Mãe, isso é demais. Você não precisa se matar assim por mim. Acariciei o rosto dela. Minha filha, eu já vivi a minha vida. Agora é a sua vez. Não vou deixar você perder esta oportunidade. Mas agora, com tudo o que sei, me pergunto se naquele momento ela sentiu gratidão, ou se apenas calculou quanto o meu sacrifício custaria para ela. Durante 6 anos completos, paguei cada centavo daquela universidade. R$ 1.500 aqui para livros, 3.000 ali para uniformes clínicos, 5.000 para um curso especializado. Quando não dava, eu penhorava coisas. Primeiro foi o cordão de ouro que meu falecido marido me deu no nosso aniversário. Depois, os brincos de prata da minha mãe. Eu comia arroz e feijão quase todos os dias. Arroz branco com um ovo frito, se desse sorte. Café preto com pão do dia anterior que me davam na padaria da esquina. Às vezes, Dona Carmela, minha vizinha, me deixava um prato de feijoada na minha porta porque tinha sobrado. Ambas sabíamos que era mentira,
mas eu aceitava com toda a dignidade que me restava. Natália se formou com honras. Eu a vi cruzar aquele palco com a beca branca e o capelo, recebendo seu diploma de médica cirurgiã. Chorei tanto que quase não podia vê-la. Eram lágrimas de orgulho, de alívio, de esgotamento. Conseguimos, mãe. Conseguimos juntas. Juntas. Essa palavra me deu forças para seguir. Depois vieram mais 3 anos de especialização, mais R$ 150.000 em dívidas. Nessa época eu tinha 70 anos e meu corpo começava a me cobrar a fatura de tanto abuso. Mas eu não podia parar. Faltava tão pouco. Finalmente, aos meus 73 anos, fiz o último pagamento. R$ 400.000 no total. Cada centavo ganho com o suor da minha testa enrugada e minhas mãos destruídas. Natália já era uma cardiologista estabelecida, trabalhando no Hospital Sírio-Libanês, em Leblon. Tinha se casado com Rodrigo, um arquiteto com bom sobrenome e melhor conta bancária. Eles viviam em uma casa linda no Morumbi. Tinham 2 filhos, Sebastião, de 14, e Mirella, de 12. Eu continuava na minha casinha da Vila Madalena, a mesma casa onde Natália cresceu, onde o pai dela morreu de infarto quando ela tinha 15 anos. 2 quartos pequenos, um quintal com minha laranjeira e meus gerânios, e aquela cozinha onde eu ainda podia sentir o cheiro dos cafés da manhã que preparei durante toda a minha vida. Pensei que finalmente poderia descansar. Que Natália, agora bem-sucedida e sem dívidas, me ajudaria um pouco. Não esperava que me sustentasse, só... Sabe? Que me ligasse mais, que me visitasse, que perguntasse como eu estava. Mas as visitas foram se espaçando. Primeiro era uma vez por semana, depois a cada 15 dias. Depois só em feriados, e sempre com pressa. Desculpa, mãe, tenho uma cirurgia amanhã cedo. Mãe, as crianças têm lição de casa. Mãe, Rodrigo e eu temos um jantar importante. Eu assentia, sorria, preparava a comida favorita deles nas poucas horas que me davam. E quando eles iam embora, eu ficava sozinha naquela casa que de repente parecia grande demais, silenciosa demais. Mas eu não reclamava. Porque uma boa mãe não pede nada em troca. Ou era o que eu pensava. Até que meu coração começou a falhar de verdade. E descobri que ela já tinha começado a planejar como se livrar de mim. Mas essa parte vem depois. Se você quer saber como minha própria filha me traiu da maneira mais cruel que possa imaginar, fique até o final desta história. Porque preciso que alguém saiba a verdade. E se alguma vez você sentiu que deu tudo por alguém que não valorizou, esta história também é para você. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias reais que precisam ser contadas. A história continua. Natália não se arrepende e a traição se intensifica, culminando no roubo da casa após o infarto de Esperança. Ela é internada em uma clínica de repouso em Bangu, mas com a ajuda de um ex-advogado e uma enfermeira, a idosa reúne provas e recupera a casa, desmantelando a vida de Natália. O valor da casa que Natália planejava usar era de R$ 1.500.000. Eu acreditava que estava construindo o futuro dela. Na verdade, estava financiando a minha própria destruição. Durante os primeiros meses após terminar de pagar suas dívidas, me senti leve pela primeira vez em 15 anos. Como se tivesse carregado um saco de cimento nas costas por tanto tempo que já não lembrava como era andar ereta. Natália parecia a filha perfeita aos olhos de todos. Bem-sucedida, elegante, sempre com as palavras certas nas reuniões de família. Quando minha prima Conceição perguntava por ela, eu estufava o peito de orgulho. É cardiologista, sabia? No Hospital Sírio-Libanês. Atende só pacientes importantes. O que eu não contava era que fazia 2 meses que eu não a via. Os telefonemas foram se tornando mais espaçados, mais frios. Quando eu ligava, ela sempre atendia com aquele tom que você conhece quando alguém está ocupado e você é uma interrupção. Mãe, estou com um paciente, te ligo depois. Mas o depois nunca chegava. Quando finalmente nos víamos, algo tinha mudado no olhar dela. Já não era a menina que me abraçava com gratidão.
Era uma mulher apressada, olhando o relógio a cada 5 minutos, suspirando quando eu falava sobre a laranjeira ou sobre Dona Carmela. Mãe, você não devia mais trabalhar tanto. Na sua idade, você já fez o suficiente. Essa frase. A primeira vez que a escutei, me encheu de ternura. Pensei que ela se preocupava comigo, que finalmente queria retribuir algo de tudo o que dei. Quão ingênua eu fui. Um domingo, 3 meses depois do último pagamento da dívida, Natália veio me visitar com Rodrigo e as crianças. Era raro que viessem todos juntos. Preparei feijoada, arroz com alho, couve refogada e farofa. Levantei às 5 da manhã para que tudo estivesse perfeito. Sebastião e Mirella mal me abraçaram antes de pegar seus celulares e se sentar na sala. Rodrigo foi amável, como sempre, mas distante. Natália inspecionava a casa com um olhar que eu não soube decifrar naquele momento. Mãe, esta casa está ficando muito grande só para você. Eu servi um copo d'água. Minhas mãos tremiam um pouco. Ultimamente, tremiam com frequência. É o meu lar, meu amor. Você cresceu aqui, aqui. Sim, eu sei. Ela me interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas pense bem. 2 andares, escadas, esse quintal que precisa de manutenção. É muito trabalho para uma mulher da sua idade. Rodrigo tossiu, incomodado. Natália lançou-lhe um olhar rápido que eu não conseguia interpretar. Além disso, mãe, com todo o esforço que você fez por mim, já é hora de você descansar, de viver tranquila, sem preocupações. Lá estava de novo essa frase. Você já fez o suficiente. Como se minha vida útil tivesse chegado ao fim. Como se eu tivesse cumprido minha função e agora estivesse sobrando. Mas eu ainda não via a armadilha. Naquela noite, depois que foram embora, deixando a cozinha cheia de louça suja que lavei sozinha, sentei no sofá da sala. O mesmo sofá onde embalei Natália quando era bebê, onde lhe li histórias, onde a consolei quando o pai dela morreu. Algo pesado se instalou no meu peito. Não era só cansaço, era uma sensação que eu não queria nomear ainda. Nas semanas seguintes, Natália começou a me visitar com mais frequência. Mas não para passar tempo comigo. Vinha com pretextos. Mãe, deixe-me revisar seus documentos. Você precisa ter tudo em ordem. Mãe, onde você guarda a escritura da casa? Devia estar em um lugar seguro. Mãe, você devia fazer um check-up médico completo. Eu pago. Essa última oferta me surpreendeu. Era a primeira vez em anos que ela se oferecia para pagar algo para mim. Eu aceitei, porque realmente me sentia mal. As dores no peito haviam se tornado mais frequentes. Eu me cansava subindo as escadas. Às vezes me faltava o ar só de estender a roupa. É só estresse acumulado, mãe. Anos de trabalho excessivo. Ela disse enquanto dirigia sua caminhonete nova a caminho do hospital. Mas vamos te examinar bem para ter certeza. Fizeram exames que eu jamais poderia pagar sozinha. Eletrocardiogramas, análise de sangue, radiografias. Natália conhecia todos os médicos. Eles a tratavam com deferência, com respeito. Doutora Natália, que prazer vê-la por aqui. Eu me senti orgulhosa de novo. Essa era minha filha, a menina por quem sacrifiquei tudo. Uma semana depois, ela me ligou para me dar os resultados. A voz dela soava estranha, controlada. Mãe, preciso que você venha ao meu consultório. Temos que falar sobre o seu coração. O diagnóstico foi como um balde de água fria. Insuficiência cardíaca em estágio inicial. Nada crítico ainda, mas eu precisava de medicamentos, controles periódicos, cuidados. E quanto custa o tratamento? Perguntei, sentindo que o chão se movia sob meus pés. Natália fechou a pasta de resultados, encostou-se em sua mesa, aquela mesa de mogno com o nome dela gravado em uma placa dourada. Doutora. Natália Salazar Mendes, cardiologista. Mãe, não se preocupe com isso agora. O importante é que você se cuide. Mas eu preciso saber, filha. Eu ainda trabalho na casa da senhora Guimarães e... Por isso mesmo, mãe. Você não devia mais estar trabalhando. Olhe para você. Seu corpo está te passando a conta. Ela tinha razão.
Mas eu também tinha que comer. Tinha que pagar luz, água, gás. A aposentadoria do INSS mal dava para o básico. Existem medicamentos mais baratos, ela disse depois de um longo silêncio. Não tão eficazes quanto os que você realmente precisa, mas poderiam ajudar um pouco. Senti algo se quebrar dentro de mim. Algo pequeno, como um galho seco. E os outros? Os que eu realmente preciso? Natália suspirou. Aquele suspiro que já estava se tornando familiar. O suspiro de alguém que tem coisas mais importantes para fazer. São caros, mãe. Quase 3.000 reais por mês. E você teria que tomá-los pelo resto da sua vida. O resto da minha vida. Que, segundo meu coração doente, talvez não fosse tanto tempo. Veja bem, ela continuou suavizando a voz. O que você precisa é reduzir o estresse, parar de trabalhar, simplificar sua vida. Essa casa tão grande exige muita manutenção, muitas despesas. Você pensou em se mudar para algo menor? Mais fácil de administrar? Aí estava de novo. A casa. Natália, essa é a minha casa. A casa do seu pai. Onde você... Sim, mãe. Eu sei. Mas papai já se foi. E você está sozinha. Não faz sentido você se agarrar a um lugar que está te consumindo. Fiquei calada. Porque talvez ela tivesse razão. Talvez eu fosse apenas uma velha teimosa agarrada ao passado. Pense nisso, ela disse, e me deu um tapinha na mão. Um tapinha, como se dá em um animal de estimação. Por enquanto, tome estes medicamentos básicos. Falaremos sobre o tratamento completo mais tarde. Saí daquele consultório com uma receita para remédios de segunda classe e um peso novo no peito que nada tinha a ver com meu coração doente. No caminho de volta para casa, no ônibus lotado, me permiti pensar o impensável. Minha filha não queria me ajudar. Minha filha queria... O quê? O que ela realmente queria? Cheguei em casa quando o sol estava se pondo. A laranjeira projetava sombras longas sobre o quintal. Toquei as paredes da minha cozinha, as mesmas paredes que viram Natália crescer, que guardavam ecos de risos, choros e canções de ninar. Talvez seja eu disse em voz alta. Talvez eu seja egoísta por querer ficar aqui. Mas no fundo, naquele lugar onde guardamos as verdades que não queremos ver, eu já sabia que algo não estava certo. Só que eu ainda não imaginava até onde iria a traição dela. Porque o pior ainda não tinha chegado. Meu coração estava falhando. Mas o dela já estava morto. 2 meses depois daquele diagnóstico, meu corpo começou a me cobrar a fatura completa. Já não eram só as dores ocasionais. Agora eu acordava de madrugada com o peito oprimido, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Minhas pernas inchavam tanto que eu mal conseguia calçar os sapatos. Em uma madrugada, não aguentei. Eram 3 da manhã, quando a dor se tornou insuportável. Liguei para Natália com as mãos trêmulas. Mãe, o que houve? A voz dela soava irritada, sonolenta. Meu amor, não consigo respirar direito. O peito... Um silêncio. Depois um suspiro longo. Você já tomou suas pílulas? Sim, mas... Então é ansiedade, mãe. Respire fundo. Você não pode ficar me ligando a essa hora por causa de qualquer incômodo. Eu tenho uma cirurgia às 7 da manhã. E desligou. Fiquei sentada na beira da minha cama, com o telefone na mão, sentindo que me afogava. Não por falta de ar. Por algo muito pior. Na manhã seguinte, Dona Carmela me encontrou desmaiada no quintal. Foi ela quem chamou a ambulância. Foi ela quem me acompanhou ao hospital público. Não, Natália. Quando minha filha finalmente chegou ao hospital, 6 horas depois, trazia aquela expressão que eu já conhecia bem. Aborrecimento disfarçado de preocupação. Mãe, eu disse que eram nervos. Olha todo o alvoroço que você causou. O médico que me atendeu falou claro. Minha insuficiência cardíaca havia progredido. Eu precisava do tratamento completo. 3.000 reais mensais em medicamentos. Controles a cada 2 semanas.
mudanças imediatas no estilo de vida. E, acima de tudo, acrescentou o médico, ela precisa evitar o estresse. Nada de trabalhos pesados, zero preocupações. Natália assentiu como a médica profissional que era. Mas quando ficamos sozinhas, a máscara dela escorregou um pouco. Mãe, isso está saindo do controle. Você não pode pagar esse tratamento. Eu tenho minhas próprias despesas, as crianças, a hipoteca. Eu não estou te pedindo nada, sussurrei. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Eu sei, mas você também não pode continuar assim, trabalhando, se estressando, vivendo sozinha nessa casa enorme que exige manutenção constante. Aí estava de novo, a casa. Eu estive pensando, ela continuou, aproximando a cadeira. E acho que chegou a hora de tomar decisões inteligentes, para o seu bem. Tirou uns papéis da bolsa. Papéis oficiais que ela já trazia preparados, como se estivesse esperando por este momento. Isto é uma procuração, algo temporário, só para que eu possa te ajudar a gerenciar seus assuntos se algo acontecer. Suas contas, seus documentos, a casa. Meu coração deu um salto, e desta vez não foi pela doença. Eu não entendo, filha. Por que você precisa disso? Porque sejamos realistas, mãe. Você tem 78 anos e um coração que já não responde bem. Se algo te acontecer, quem poderá agir rápido? Pense nas crianças, na sua herança. Tudo precisa estar em ordem. Ela usou meus netos, Sebastião e Mirella. As mesmas crianças que mal me davam atenção quando vinham, mas que agora apareciam no discurso dela como razões urgentes para eu assinar. Além disso, ela baixou mais a voz, olhando em volta como se alguém pudesse nos ouvir. Se você vender a casa e se mudar para um lugar pequeno, mais fácil de administrar, você poderia usar esse dinheiro para o seu tratamento, para viver tranquila seus últimos anos. Últimos anos. Ela disse isso assim, sem filtro. Eu não quero vender minha casa, Natália. Eu não estou dizendo que você venda agora, só para termos tudo preparado, por precaução. Algo no tom dela, algo calculado, ensaiado. Mas eu estava cansada, assustada. Tinha acabado de desmaiar. Meu coração era uma bomba relógio. É só por segurança, mãe, para que eu possa te ajudar se você não puder tomar decisões. Você confia em mim, não é? Essa pergunta foi a armadilha perfeita. Como dizer não para a filha por quem sacrifiquei tudo? Como admitir que eu começava a duvidar dela? Eu assinei. Com a mão tremendo, com um nó na garganta, eu assinei aquele maldito papel. Natália sorriu. Um sorriso que devia ter me alertado sobre tudo. Guardou os documentos na bolsa com movimentos rápidos, eficientes. Perfeito. Agora descanse. Eu cuido de tudo. Naquela noite, sozinha na minha cama de hospital, com o som das máquinas apitando ao meu redor, lembrei de algo que tinha esquecido, ou que tinha querido esquecer. 2 semanas antes, quando Natália revisava meus documentos importantes, ela encontrou minha aliança de casamento. Aquele anel de ouro branco com um pequeno diamante que meu marido me deu há mais de 50 anos. Mãe, você ainda usa isso? Pesa muito para seus dedos inchados. Ela pegou o anel entre os dedos, avaliando-o como quem avalia a mercadoria. Você devia guardá-lo em um lugar seguro. Ou melhor, vamos vendê-lo. Você poderia conseguir uns 4.000 reais. Ajudaria com suas despesas. Eu o tirei naquela tarde. Eu disse sim, porque precisava de dinheiro para a consulta que se aproximava. Porque ela me convenceu de que era o lógico. Eu a vi levar o anel. O último pedaço físico do meu casamento, da minha juventude, de quando alguém me amou sem me pedir nada em troca. Fique tranquila, mãe. Eu consigo o melhor preço. Nunca vi esse dinheiro. Quando perguntei semanas depois, ela disse que tinha usado para pagar umas despesas urgentes minhas que ela tinha coberto. Nunca especificou quais. Agora, deitada naquela cama de hospital, entendi finalmente o que estava acontecendo. Minha filha não estava cuidando de mim. Ela estava me despojando, lenta,
metodicamente, com a precisão de uma cirurgiã que sabe exatamente onde cortar. E eu tinha acabado de lhe dar o bisturi legal para terminar o trabalho. Ela me convenceu de que era para o meu bem, enquanto planejava ficar com tudo. Saí do hospital uma semana depois, com uma sacola cheia de medicamentos baratos e um papel assinado que tirava o controle da minha própria vida. Embora eu ainda não soubesse. Natália se tornou mais presente, mas não da maneira que uma mãe desejaria. Ela vinha para revisar coisas, para mexer em papéis, para tirar fotos dos cantos da minha casa com o celular. Só documentando o estado atual, mãe. Para o seguro. Que seguro? Ela nunca explicou. Uma tarde, ela chegou com Rodrigo e um homem que apresentou como um avaliador de propriedades. Não me perguntou se podiam entrar. Simplesmente entraram. O homem percorreu minha casa com um tablet, anotando, medindo paredes, avaliando cada canto como se eu não estivesse ali, como se a casa já não fosse minha. Mãe, é só para ter uma ideia do valor. Por via das dúvidas. Por via das dúvidas o quê? Mas eu já não perguntava. Porque toda vez que eu o fazia, Natália suspirava com aquele cansaço que me fazia sentir como um fardo. O avaliador foi embora deixando uma pasta. Natália aguardou rápido, mas consegui ver o número. 1.500.000 reais. Naquela noite, não consegui dormir. Minha casinha valia aquilo. O lugar onde criei minha filha sozinha. Onde sobrevivi à morte do meu marido. Onde cada parede guardava lembranças que não tinham preço. Aos domingos, Natália começou a trazer Sebastião e Mirella com mais frequência. Mas algo havia mudado na forma como me tratavam. Vó, é verdade que você vai se mudar logo? Perguntou Mirella enquanto brincava com o celular, sem sequer olhar para mim. Mudar? Não, meu amor. Quem te disse isso? Mamãe, ela disse que você não consegue mais cuidar de si mesma, que você vai para um lugar onde tem enfermeiras. Senti o chão se abrir sob meus pés. Olhei para Natália, que preparava café na minha cozinha como se nada tivesse acontecido. Filha, do que ela está falando? Ah, mãe, as crianças confundem as coisas. Eu só comentei com elas que existem residências muito bonitas para idosos, caso você precise um dia. Mas Mirella não tinha confundido nada. Suas palavras foram muito específicas. Sebastião nem sequer participou da conversa, estava imerso em seu videogame. Estes eram meus netos. As crianças por quem eu supostamente deveria organizar minha herança. Naquela tarde, depois que foram embora, liguei para minha prima Conceição. Precisava falar com alguém. Alguém que me conhecesse de verdade. Esperança, você está bem? Sua voz está estranha. Contei tudo para ela. Os papéis, o avaliador, as insinuações constantes sobre me mudar. Conceição ficou em silêncio por um longo tempo. Prima, não estou gostando nada disso. Natália está planejando alguma coisa. Não diga isso. Ela é minha filha. Está apenas preocupada comigo. Preocupada? Uma filha preocupada te ajuda com seus remédios, não te pressiona para que assine papéis. Tenha muito cuidado, Esperança. Muito cuidado. Mas eu continuava sem querer ver, porque aceitar a verdade significava aceitar que eu havia sacrificado 15 anos da minha vida por alguém que só esperava que eu morresse para ficar com o pouco que eu tinha. Na semana seguinte, Natália chegou com uma pasta nova. Sorria, mas era aquele sorriso profissional que usava com seus pacientes. Mãe, encontrei a solução perfeita. Olhe, eram folhetos de residências para idosos. Lugares com nomes bonitos: Entardecer Dourado, Jardins da Paz, Vila Esperança. Este é muito bom. Tem enfermeiras 24 horas, refeições incluídas, atividades recreativas e o melhor, custa só R$ 8.000 por mês. Com o que conseguirmos com a venda da casa, você poderia pagar anos completos adiantado e ainda sobraria para o seu tratamento médico. Cada palavra foi como uma facada. Eu não vou vender minha casa, Natália. O sorriso dela se endureceu. Mãe, seja realista. Você tem 78 anos. Um coração que falha. Por quanto tempo mais você acha que conseguirá cuidar deste lugar?
O que acontece se você cair nas escadas e ninguém te encontrar? Ela estava usando meu medo, minha idade, minha doença, tudo que me tornava vulnerável. Em uma residência você estaria segura, cuidada. Eu poderia dormir tranquila sabendo que você está bem, mas não era por mim. Nunca foi por mim. Pense nisso, ela disse, deixando os folhetos sobre minha mesa. Você não precisa decidir hoje. Mas também não pode continuar negando a realidade. Quando fechei a porta atrás dela, permiti-me chorar. Chorar tudo que eu havia segurado, tudo que eu não queria admitir. Minha filha estava me expulsando da minha própria casa. Lenta, metodicamente, com argumentos que soavam razoáveis para quem ouvisse. É para o seu bem, mãe. Mas quando o bem de alguém implica despojá-lo de tudo que ele ama, sentei no meu sofá, o mesmo onde a embalei quando era bebê, onde a ensinei a ler. Onde choramos juntas quando o pai dela morreu. E naquele momento, algo em mim começou a mudar. O medo começou a se transformar em algo diferente, algo que eu não sentia há anos. Raiva. Porque talvez meu coração estivesse falhando, mas minha dignidade ainda batia forte. Ela me transformou em um fardo, na frente de todos que me conheciam. O aniversário da minha irmã Letícia foi o dia em que tudo se tornou público. Ela completava 75 anos e organizou um almoço de família na casa dela, em Botafogo, no Rio. Toda a família estaria lá, primos, sobrinhos, até alguns vizinhos próximos. Natália insistiu em me buscar. Você não pode ir sozinha de transporte público, mãe? E se você passar mal? Eu devia ter visto a armadilha. Chegamos tarde. Todos já estavam sentados ao redor das mesas no jardim. O cheiro de churrasco e vinagrete recém-feito enchia o ar. Música popular brasileira tocava ao fundo. Era uma festa alegre, até que Natália abriu a boca. Desculpa a demora. A mãe demorou muito para se arrumar. Vocês sabem como é. Na idade dela, tudo leva o triplo do tempo. Risos desconfortáveis. Eu senti o calor subir ao meu rosto. Sentei ao lado da minha prima Conceição, que apertou minha mão por baixo da mesa. Durante o almoço, tentei participar das conversas. Rir, ser eu mesma. Mas Natália me vigiava como um falcão. Quando contei uma história sobre Dona Carmela, ela me interrompeu. Mãe, você já contou essa história 3 vezes, não se lembra? Não era verdade. Eu nunca a tinha contado ali. Mas todos me olharam com aquela expressão. Aquela mistura de pena e desconforto que as pessoas demonstram quando acham que você está perdendo a cabeça. Ah, desculpa, murmurei, baixando o olhar para o meu prato. Mais tarde, minha sobrinha Gabriela perguntou sobre minha casa, sobre minha laranjeira. Antes que eu pudesse responder, Natália interveio. Ai, Gabi, é melhor não perguntar muito sobre isso. A mãe fica sentimental. Ela está em um processo difícil de aceitar que tem que abrir mão de certas coisas. Conceição largou o garfo com força. Abrir mão de que coisas, Natália? Bom, a casa é enorme para ela sozinha. Já falamos sobre opções mais fáceis de administrar. Lugares onde ela possa ser cuidada, acompanhada. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Todos me olhavam agora, como se eu fosse uma criança incapaz de tomar as próprias decisões. Esperança, isso é verdade? Perguntou Letícia, com genuína preocupação. Abri a boca para falar, mas Natália foi mais rápida. A mãe ainda está em negação. É normal. Os idosos se apegam às suas rotinas, mesmo que sejam perigosas para eles. Eu, como médica, vejo isso o tempo todo. Médica. Ela usou o título como arma, como autoridade inquestionável. O coração dela está muito delicado. Ela não pode ficar sozinha, subindo escadas, carregando coisas, um descuido e... Ela estalou os dedos. Por isso estou buscando o melhor para ela. Minha irmã Letícia assentiu, convencida. Que bom que você se preocupa tanto com sua mãe, Natália. Nem todas as filhas são assim. Senti náuseas. Quis gritar que tudo era mentira, que ela não estava cuidando de mim,
que estava me despojando. Mas quem acreditaria em mim? Ali estava a médica bem-sucedida, preocupada com sua pobre mãe doente e teimosa. E ali estava eu, a velha senil que não aceitava a realidade. Rodrigo, sentado na outra ponta da mesa, não participava da conversa. Olhava para sua cerveja com expressão desconfortável. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo ali. Culpa, talvez, ou talvez apenas desconforto. Depois do almoço, enquanto as mulheres arrumavam a cozinha, ouvi Natália falando com minhas primas no corredor. É difícil vê-la assim. Há alguns dias ela me ligou às 3 da manhã por causa de uma dor que acabou sendo gases. Outra vez deixou o fogão ligado a noite toda. Ela tem momentos de lucidez, mas também de confusão. Mentiras. Eram todas mentiras, mas ditas com tanta convicção que até eu duvidei da minha própria memória por um segundo. Coitadinha, ouvi alguém dizer. E coitada de você, Natália. Que fardo. Fardo. Essa palavra me atravessou. Conceição me encontrou chorando no banheiro. Me abraçou forte, sem dizer nada, porque não havia palavras para isso. Ela está te destruindo na frente de todos, sussurrou finalmente. Está construindo uma narrativa, para que quando ela ficar com sua casa, todos pensem que ela fez o certo. Ela tinha razão. Natália estava plantando a história. Mãe senil, filha sacrificada. Quando chegasse a hora de me tirar tudo, ninguém questionaria nada. Todos diriam, ainda bem que Natália estava lá para cuidar dela. No caminho de volta para casa, Natália dirigia cantarolando, feliz, satisfeita com sua atuação. A festa estava linda, não estava, mãe? Não respondi. Olhava pela janela as ruas da cidade que me viu nascer. A cidade onde construí minha vida, onde enterrei meu marido, onde criei sozinha esta mulher que agora me tratava como um estorvo. Mãe, não fique brava. Estou apenas sendo realista. Alguém tem que ser. Quando chegamos à minha casa, desci do carro sem me despedir. Ouvi a voz dela atrás de mim. Pense no que falamos. O tempo está acabando, mãe. Seu coração não vai esperar que você esteja pronta. Fechei a porta, encostei-me nela e pela primeira vez na minha vida senti medo real da minha própria filha, porque ela já não se escondia, já não disfarçava. A humilhação pública tinha sido a forma dela me dizer: não me importo mais com o que você pensa. Vou fazer o que eu quiser e todos vão me aplaudir. Mas ela não sabia de algo. Que as mulheres da minha geração aprenderam a sobreviver a coisas piores do que a traição de uma filha. E que quando não te resta nada a perder, você se torna perigosa. Enquanto eu agonizava no hospital, ela trocava as fechaduras. Tudo aconteceu numa noite de outubro. Lembro-me da data exata, 17 de outubro. Porque foi o dia em que quase morri e o dia em que perdi o meu lar. Naquela tarde eu me senti estranha, um peso esmagador no peito que não passava com os comprimidos, suor frio, tontura. Liguei para a Natália 3 vezes. Ela não atendeu. Às 9 da noite, a dor se tornou insuportável. Liguei para Dona Carmela com o último fôlego que me restava. Dona Espe, meu Deus, não se mexa, vou chamar a ambulância. A próxima coisa de que me lembro são luzes brilhantes, vozes distantes, o som agudo de uma sirene. E escuridão. Acordei 3 dias depois na terapia intensiva. Tubos por toda parte. O bip constante das máquinas. Uma enfermeira verificando meus sinais vitais. Calma, senhora. A senhora teve um infarto grave. Está estável agora, mas foi muito sério. Natália chegou no 4º dia. Não no primeiro, nem no segundo. No 4º. Ela usava óculos escuros, embora estivéssemos dentro do hospital. Sentou-se ao lado da minha cama com aquela expressão que eu já conhecia. Preocupação ensaiada. Mãe, você nos deu um susto terrível. Onde você estava? Minha voz saiu rouca, apenas um sussurro. Eu estava em um congresso médico no Nordeste. Vim assim que pude. Mentira. Dona Carmela me disse depois que tinha ligado para ela na mesma noite do meu infarto. Natália optou por não vir.
Os dias seguintes foram uma névoa de dor, medicamentos e solidão. Rodrigo veio uma vez, incomodado, com flores que deixou sobre a mesa sem dizer muito. As crianças nunca apareceram. Só Dona Carmela vinha diariamente. Trazia caldo, penteava meu cabelo, segurava minha mão. Sua filha é médica e eu, que mal terminei a escola, sou quem cuida da senhora. Que ironia, não é, Dona Espe? Natália aparecia de vez em quando, sempre com pressa, sempre olhando o telefone, sempre com aquele ar de estar fazendo um grande sacrifício. Fiquei 12 dias hospitalizada. 12 dias entre a vida e a morte. 12 dias nos quais, soube depois, Natália esteve muito ocupada. No dia em que recebi alta, Dona Carmela foi quem me buscou. Natália tinha uma cirurgia urgente. Rodrigo ofereceu o carro, mas ela precisava dele. Chegamos à minha casa ao entardecer. A laranjeira estava linda com a luz dourada do sol. As buganvílias da minha vizinha espreitavam por cima do muro. Tudo parecia igual. Até que tentei abrir a porta. A chave não entrava. Tentei de novo. Nada. Dona Carmela, algo está errado. Ela tentou também. A fechadura havia sido trocada. Um frio percorreu meu corpo que nada tinha a ver com o clima. Toquei a campainha. Ninguém respondeu. Bati na porta. Silêncio. Isso não pode estar acontecendo, murmurei, sentindo que minhas pernas falhavam. Liguei para Natália. Ela atendeu no quarto toque. Mãe, o que houve? Não consigo entrar na minha casa. A fechadura... Ah, sim. Eu mandei trocar. Por segurança. Enquanto você estava no hospital, eu não podia deixar a casa vulnerável. E as minhas chaves? Um silêncio. Demasiado longo. Estão comigo, mas mãe, precisamos conversar. Você não pode mais viver sozinha. O infarto foi um aviso claro. Natália, abra a porta. É a minha casa. Mãe, acalme-se. Não é bom que você se altere. Olhe, eu já falei com um advogado. Com a procuração que você assinou, eu tenho autoridade para tomar decisões sobre a propriedade se sua saúde estiver em risco. E claramente está. O mundo parou. Dona Carmela me segurou porque eu estava literalmente caindo. O que você fez? O que eu devia ter feito há meses. Transferi a casa para o meu nome. É legal, mãe. Está tudo em ordem. Eu fiz o melhor para você. Eu não conseguia respirar. O peito ardia de novo. Eu te encontrei um lugar perfeito, uma residência em Bangu, limpa, segura, com enfermeiras. O primeiro mês já está pago. Você pode se instalar amanhã. Natália, por favor. Isso não é negociável, mãe. Você quase morreu. Você quer que da próxima vez te encontrem 3 dias depois, dura no chão da sua casa? Porque é isso que vai acontecer. Cada palavra era um tapa. Passo amanhã às 10 para te levar para conhecer seu novo lar. Arrume só o necessário. Roupas, documentos pessoais. O resto eu resolvo. Natália, você não pode fazer isso comigo. Já está feito, mãe. E no fundo, quando a birra passar, você vai me agradecer. E desligou. Fiquei ali, parada em frente à porta da minha própria casa. A casa que paguei com 40 anos de trabalho. A casa onde enterrei minha juventude, meus sonhos, meu casamento. Dona Carmela chorava ao meu lado. Isso não pode ser legal, não pode. Mas era, porque eu assinei, porque confiei, porque fui uma tola que acreditou que o amor de mãe era correspondido. Naquela noite, dormi no sofá de Dona Carmela. Ela me emprestou um pijama, preparou chá de camomila, me deixou chorar no ombro dela, até que não me restassem mais lágrimas. Amanhã vamos a um advogado, ela me disse. Isso não vai ficar assim. Mas eu sabia a verdade. Natália era médica, respeitada, com recursos. Eu era uma velha doente que tinha assinado papéis sem ler direito. Quem acreditaria em mim? Minha filha havia me expulsado da minha própria casa enquanto eu agonizava em um hospital. E o pior, fez isso com total frieza. Como se eu já estivesse morta. Fui trancada como lixo. Mas minha mente nunca esteve mais clara.
A residência Novo Amanhecer não tinha nada de novo nem de amanhecer. Era um prédio cinzento de 3 andares em um bairro esquecido de Bangu, com grades enferrujadas e um cheiro de desinfetante barato que não conseguia esconder outros odores piores. Natália me deixou na entrada com 2 malas. É temporário, mãe, até você se estabilizar. Mentira número 1000. Fui designada para um quarto no 2º andar. 12 metros quadrados que eu dividia com outra idosa chamada Socorro, que não parava de rezar o terço em voz alta dia e noite. Uma cama dura, um armário minúsculo, uma janela com vista para o estacionamento de uma padaria. Isso era tudo. Os primeiros dias foram um inferno silencioso. Eu passava o tempo sentada na beira da minha cama, olhando para as paredes verde hospital, sentindo minha alma se apagar pouco a pouco. A comida era horrível. Caldo ralo, frango duro como sola de sapato, pão velho. Nada a ver com meu cuscuz com ovo, com meu café coado, com as coxinhas recém-feitas de Dona Carmela. Natália vinha a cada 2 semanas, 15 minutos exatos. Nunca mais, nunca menos. Verificava se eu estava tomando meus remédios, assinava papéis e ia embora com um sorriso de dever cumprido. Está vendo, mãe? Aqui você está segura, cuidada. Não é melhor do que estar sozinha naquela casa enorme? Eu não respondia. Não tinha mais forças para lutar, mas então conheci seu Estevão. Era um homem de 82 anos, magro, com um bigode branco perfeitamente aparado e olhos azuis que ainda brilhavam com inteligência. Usava uma bengala de madeira elegante e sempre vestia camisa, mesmo que fosse só para descer ao refeitório. Encontrei-o uma tarde no pequeno jardim dos fundos da residência. Eu estava sentada em um banco, vendo as horas passarem sem sentido. Posso? Ele perguntou, apontando para o espaço ao meu lado. Assenti sem muita vontade. Ele se sentou com um suspiro, pegou um lenço e limpou os óculos. Eu detesto este lugar, ele disse sem preâmbulos, mas suponho que a senhora também. Algo no tom dele me fez sorrir pela primeira vez em semanas. É tão óbvio. Minha senhora, a senhora tem cara de quem foi roubada na vida. Eu sei porque eu tenho a mesma cara. E assim começou nossa amizade. Seu Estevão tinha sido advogado trabalhista por 40 anos. A esposa dele morreu há 5 anos. Seu único filho, engenheiro bem-sucedido em Porto Alegre, o colocou na residência para o próprio bem e ficou com o apartamento dele em um bairro nobre de São Paulo. Vendeu por R$2 milhões. Me dá R$1.500 por mês para minhas despesas. Sabe quanto custa este lugar? R$8.000. Ele paga o resto e fica com tudo o que sobra. Era a minha história. Com outros nomes, outros números, mas o mesmo roteiro. Durante as semanas seguintes, seu Estevão se tornou meu confidente. Contei tudo a ele. Os 15 anos de sacrifício, os empréstimos pagos, a procuração, minha casa roubada. Ele me escutava com atenção de advogado, tomando notas mentais. Esperança, o que fizeram com a senhora é abuso patrimonial. Possivelmente fraude. Essa procuração que a senhora assinou era temporária e específica, não dava a ela o direito de transferir propriedades. Mas eu assinei... Assinou sob pressão, enquanto estava doente e vulnerável. Isso pode ser contestado. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. Também conheci Lupita, uma enfermeira de 35 anos que trabalhava no turno da noite. Era a única funcionária que nos tratava como pessoas e não como móveis. Em uma madrugada, ela me encontrou chorando no corredor. Eu não conseguia dormir. Os roncos de socorro e o peso da minha perda me sufocavam. Dona Espe, o que aconteceu? Eu contei tudo a ela. Entre lágrimas e raiva contida, contei tudo. Lupita apertou minhas mãos. Minha avó passou por algo parecido. Meu tio tirou o terreno dela no interior. Ela morreu de tristeza 6 meses depois. Não deixe que isso aconteça com a senhora. Mas o que posso fazer? Não tenho dinheiro para advogados, não tenho forças. A senhora tem razão. E tem testemunhas. Eu a vi. A senhora está lúcida, clara.
Se sua filha diz que está senil, é mentira. E isso pode ser provado. Seu Estevão, Lupita e eu começamos a nos reunir em segredo. No jardim, durante as noites, quando os outros dormiam. Precisamos documentar tudo, dizia seu Estevão. Cada visita da sua filha, cada palavra que ela diz. E precisamos encontrar testemunhas que confirmem o estado da sua casa, o valor real, as circunstâncias da transferência. Eu conheço advogados, ele acrescentou. Bons, daqueles que lutam por causas perdidas, mas precisamos construir um caso sólido. Pela primeira vez em meses, meu cérebro começou a funcionar de novo. Eu não era a velha vencida que Natália queria que eu fosse. Eu era a esperança. A mulher que sobreviveu à morte do marido, que criou uma filha sozinha, que trabalhou turnos triplos sem quebrar. E se eu conseguir superar tudo isso, eu conseguiria superar isto. O que eu preciso fazer? Perguntei com uma voz que eu não ouvia há tempos, uma voz firme. Seu Estevão sorriu. Primeiro, parar de chorar e começar a documentar. Segundo, contatar pessoas que possam testemunhar a seu favor. Terceiro, ele fez uma pausa dramática. Fazer sua filha confiar tanto que ela cometa um erro. Lupita pegou o celular. E eu posso gravar, quando ela vier, quando ela falar, tudo o que precisarem. Algo mudou em mim naquela noite. A dor se transformou em determinação, a tristeza em estratégia. Natália havia tirado minha casa, mas não minha dignidade, e muito menos minha capacidade de lutar. Parei de chorar e comecei a documentar cada mentira. Seu Estevão me arranjou um bloco de notas pequeno. Aqui a senhora vai anotar tudo. Datas, conversas, promessas quebradas, tudo. Eu me tornei a detetive da minha própria vida. Primeira missão: conseguir cópias dos documentos que assinei. Seu Estevão tinha um contato no cartório de registro que, por R$ 500, nos tirou cópias da procuração e da transferência de propriedade. Quando lemos, seu Estevão bateu na mesa com fúria contida. Eu sabia, esta procuração era temporária. 6 meses no máximo, e apenas para gestões médicas e bancárias básicas. Nunca lhe deu autoridade para transferir propriedades. Isto é fraude pura. Então eu posso recuperar minha casa? Se provarmos que houve coerção, abuso de confiança e que a senhora estava vulnerável, sim. Mas precisamos de mais do que isto. Lupita acabou sendo uma aliada inestimável. Quando Natália vinha me visitar, ela encontrava razões para estar por perto, organizando medicamentos, verificando sinais vitais. Sempre com o celular no bolso, gravando. Em uma dessas visitas, Natália reclamou com a diretora da residência. Minha mãe precisa de mais sedativos, ela fica ansiosa, combativa, não quer aceitar a realidade dela. Lupita gravou tudo, inclusive a parte em que Natália acrescentou: quanto menos lúcida ela estiver, melhor para todos. Essas palavras me destruíram, mas também me deram munição. Seu Estevão me ensinou algo importante. O inimigo mais perigoso é o que confia demais. Natália acha que já ganhou. Essa será a perdição dela. Minha prima Conceição foi a próxima peça-chave. Liguei para ela do telefone público da residência. Prima, preciso da sua ajuda, mas tem que ser em segredo. Conceição veio me ver uma semana depois. Fingiu ser uma nova moradora visitando as instalações. Sentamos no jardim como duas desconhecidas. Dei-lhe instruções específicas. Falar com os vizinhos da minha antiga casa, com Dona Carmela especialmente. Conseguir depoimentos de como eu vivia, do meu estado mental, de como Natália me pressionava. E tem mais, acrescentei. Preciso que você vá ao cartório de notas onde a transferência foi feita. Pergunte quem estava presente, que documentos Natália apresentou se eu estava lá. Conceição apertou minha mão. Vão devolver sua casa, prima, eu juro. 2 semanas depois, Conceição voltou com uma informação que mudou tudo. Dona Carmela deu um depoimento desolador. Como me encontrou desmaiada, como Natália demorou dias para vir ao hospital, como viu homens trocando as fechaduras enquanto eu agonizava.
Seu Ramiro, meu vizinho de longa data, confirmou que eu estava perfeitamente lúcida sempre, que eu cuidava da minha casa, pagava minhas contas, vivia de forma independente, mas o mais importante, Conceição falou com o tabelião. Esperança, sua filha apresentou a procuração e um atestado médico falso que dizia que você estava em estado de demência avançada e que não podia tomar decisões. Você nunca esteve presente na transferência. Meu sangue ferveu. Um atestado médico falso. Ela, sendo médica, tinha falsificado documentos. Isso é um crime grave, disse seu Estevão quando eu contei a ele. Com isto e as gravações, temos um caso sólido. Mas precisávamos de mais uma coisa, que Natália se afundasse com as próprias palavras. Seu Estevão elaborou um plano. A senhora vai pedir para ela vir. Vai dizer que está pronta para assinar mais papéis, que aceita tudo. Vai fazê-la se sentir segura. E então vai fazer perguntas específicas enquanto Lupita grava. Era arriscado, mas era a nossa única oportunidade. Liguei para Natália. Fingi uma voz fraca, derrotada. Filha, preciso te ver. Quero resolver uns papéis pendentes, sobre a casa. Ouvi o sorriso dela do outro lado do telefone. Claro, mãe. Vou no sábado. Fico feliz que você finalmente esteja sendo razoável. Naquele sábado, montei o cenário perfeito. Pedi à diretora que nos deixasse usar a sala de visitas privada. Minha filha e eu precisamos de privacidade para assuntos legais. Lupita escondeu o celular atrás de um vaso de flores no modo de gravação. Quando Natália chegou, trouxe uma pasta nova. Mais papéis para eu assinar, com certeza. Mãe, você parece melhor. O descanso está te fazendo bem. Engoli a raiva. Sorri como a velha tola que ela pensava que eu era. Filha, eu estive pensando muito. Sobre a casa, sobre tudo. Fico feliz que você tenha entrado em razão. Só tenho algumas dúvidas. A casa valia R$ 1.500.000, não é? Mais ou menos. Mas com os reparos que precisava, eu a vendi por R$ 1.200.000. Mentira. Seu Estevão descobriu que ela não a tinha vendido. Estava no nome dela, esperando o momento perfeito. E esse dinheiro, onde está? Natália suspirou com aborrecimento. Mãe, está investido. Para o seu futuro, para quando você precisar de mais cuidados. Posso ver? Os papéis do investimento? O rosto dela mudou. Você não precisa ver nada. Eu cuido de tudo. Foi para isso que você me deu a procuração, lembra? Sim, mas essa procuração era temporária, para emergências médicas. Era para o que eu considerasse necessário. A voz dela endureceu. Mãe, não vamos começar com isso de novo. É que eu não entendo, filha. Trabalhei 15 anos para pagar sua faculdade. Por que eu sinto que agora você me cobra cada centavo que eu investi em você? O silêncio foi pesado. Natália colocou a pasta sobre a mesa. Você quer a verdade, mãe? Assenti, sentindo meu coração acelerar. E então, ela soltou tudo o que eu precisava para destruí-la. Montei um cenário. E ela caiu como a ambiciosa que sempre foi. Natália se recostou na cadeira, cruzou as pernas e me olhou com uma frieza que eu nunca vou esquecer. Você quer a verdade? Tudo bem. Já é hora de você ser realista. Eu mantive a compostura. Atrás do vaso de flores, o celular de Lupita continuava gravando. Mãe, você já cumpriu sua função. Você pagou minha faculdade. Isso foi a única coisa que eu realmente precisava de você. Era sua obrigação como mãe, não era? Me dar as ferramentas para triunfar. Cada palavra era uma faca. A casa sempre deveria ter sido minha. Eu sou filha única. Eventualmente me caberia. Eu só acelerei o processo. Mas você me deixou sem nada. Minha voz tremeu. Não precisei fingir. Eu te deixei com um teto, comida e cuidados médicos. O que mais você precisa na sua idade? Para que desperdiçar dinheiro em uma velha que não tem futuro? Aí estava, ela tinha dito, com essas palavras exatas. Além disso, sejamos honestas. Você já viveu sua vida. Criou sua filha, casou, trabalhou. Pronto. Agora é a minha vez de desfrutar o que me é devido.
E meus últimos anos? Minhas lembranças naquela casa? Natália soltou uma risada seca. Ah, mãe, as lembranças estão na sua cabeça, não em 4 paredes. Supere isso. Respirei fundo. Seu Estevão havia me preparado para isso. Aperte mais. Faça ela soltar tudo. E se eu não tivesse assinado aquela procuração? O que você teria feito? O sorriso dela se distorceu. Eu teria dado um jeito. Um atestado de demência não é difícil de conseguir quando você conhece médicos. Uma assinatura aqui, outra ali. Mãe, eu sou médica. Eu sei como o sistema funciona. Ela tinha acabado de confessar falsificação de documentos. Mas você me facilitou as coisas assinando. Você sempre foi tão confiante, tão ingênua. Ela se inclinou para a frente. Olha, eu vou te dizer algo que nunca te disse. Esses 15 anos que você trabalhou como uma condenada por mim, eu nunca te pedi. Foi sua decisão se sacrificar. Eu só aceitei o presente. Era sua educação, seu futuro. E eu te agradeci sendo bem-sucedida, mas eu não te devo a minha vida inteira por causa disso. Eu não vou ser sua pensão nem sua companhia, porque você decidiu investir em mim. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram de tristeza, eram de raiva contida. As crianças, Sebastião e Mirella, o que você disse a eles sobre mim? A verdade. Que você é velha, que sua mente falha, que é melhor que você esteja onde te cuidam. Eles entendem. Eles não precisam de uma avó senil na vida deles. Senil? Natália, eu estou perfeitamente bem. Ah, é? Ela riu com crueldade. Então, por que você está trancada aqui? Por que você assinou tudo que eu coloquei na sua frente? Por que ninguém da família te defende? Ela se levantou, pegou a bolsa. Porque todos sabem que eu fiz o certo. A pobre Natália, carregando a mãe doente. Que sacrifício, que dedicação. Ninguém questiona nada. Ela caminhou em direção à porta, mas parou. Ah, e sobre o dinheiro da casa. Não está investido para você. Eu o usei como entrada para um apartamento na praia, em Trancoso, na Bahia. Rodrigo e eu precisávamos de um lugar para passar férias. Você não precisa mais de férias, mãe. Você só precisa de um lugar para morrer tranquila. Abriu a porta. A gente se vê daqui a 2 semanas, ou talvez 3. Minha agenda é muito apertada. E foi embora. Fiquei sentada, tremendo, mas não de medo, de poder. Lupita entrou correndo 2 minutos depois. Eu tenho tudo, cada palavra, dona Espe. Seu Estevão apareceu atrás dela. Ele estava escutando do corredor. É o suficiente, com isso a afundamos. Conceição também estava lá. Tinha vindo para dar apoio moral. Chorava de indignação. Essa desgraçada. Como alguém pode ser tão cruel com a própria mãe? Naquela noite, no meu quarto compartilhado com Socorro e seus terços infinitos, eu ouvi a gravação completa. Cada palavra venenosa, cada confissão arrogante. Natália havia caído na armadilha perfeita. A soberba dela a cegou tanto que ela não viu o golpe chegando. Seu Estevão trouxe seu contato. O advogado Marcial Freitas, um homem de 60 anos, grisalho, com cara de bulldog e reputação de nunca perder casos de abuso patrimonial. Ele ouviu a gravação em silêncio. Quando terminou, tirou os óculos e os limpou, lentamente. Senhora Esperança, isto é ouro puro. Confissão de fraude, falsificação de documentos médicos, abuso patrimonial agravado, esbulho. Sua filha não só vai perder o caso, ela pode enfrentar acusações criminais. Criminais? Ela é médica. Falsificar atestados médicos é um crime grave. Ela pode perder o registro profissional, a carreira dela. Senti um pequeno lampejo de dúvida. Era minha filha, afinal. Mas lembrei das palavras dela. Uma velha que não tem futuro. Quanto tempo vai levar? Perguntei. Com estas provas, os depoimentos e a documentação que já reunimos, podemos apresentar a ação judicial esta semana.
O processo legal normal levaria meses, mas com evidência tão contundente, posso pedir medidas cautelares imediatas. O que isso significa? Que podemos congelar a casa, impedir que ela a venda ou a hipoteque enquanto o caso é resolvido. E, com sorte, ter uma sentença em 3 ou 4 meses. 3 ou 4 meses. Parecia uma eternidade. Mas depois do que havia acontecido, eu podia esperar. Vamos fazer isso, eu disse com uma firmeza que não sentia há anos. Seu Estevão sorriu. Aí está a esperança que eu conheci, aquela que não desiste. Assinamos os papéis naquela mesma tarde. A ação judicial foi apresentada na segunda-feira seguinte. E eu me preparei para a guerra, porque Natália não sabia com quem tinha se metido. Ela achou que tinha destruído uma velha fraca, mas acordou uma leoa. A justiça não veio do céu. Eu a construí com minhas próprias mãos trêmulas. A notificação legal chegou às mãos de Natália em uma terça-feira de manhã. Ela estava em seu consultório quando o oficial de justiça tocou à porta. Eu soube porque ela me ligou 30 minutos depois, furiosa como eu nunca a tinha escutado. Que diabos você fez, mãe? A voz dela tremia de raiva. Eu mantive a calma. Seu Estevão havia me treinado para este momento. Recuperar o que é meu, Natália. Você tem ideia do que acabou de fazer? Do ridículo que você vai me fazer passar? Eu sou uma profissional respeitada. Você é uma ladra, e agora todo mundo vai saber. Silêncio mortal do outro lado. Você vai se arrepender disso. Eu vou provar que você está demente, que te manipularam, que... Eu tenho gravações, Natália, de tudo o que você disse, de como confessou que falsificou documentos, de como me chamou de velha sem futuro. Eu a ouvi respirar forte. Depois ela desligou. O advogado Freitas havia feito um trabalho impecável. A ação judicial incluía esbulho, fraude, abuso patrimonial agravado, falsificação de documentos e violência patrimonial contra idoso. As medidas cautelares funcionaram. A casa ficou congelada. Natália não podia vendê-la, alugá-la, nem hipotecá-la até que o caso fosse resolvido. Mas o melhor veio depois. Rodrigo me ligou 2 dias após a notificação. A voz dele soava cansada, envergonhada. Dona Esperança, eu preciso falar com a senhora. A sós. Nos encontramos em uma cafeteria perto da residência. Rodrigo tinha olheiras profundas, o cabelo desgrenhado. Não era o homem impecável que eu conhecia. Eu não sabia de nada, ele disse antes de se sentar. Eu juro pelos meus filhos que eu não sabia como ela a tinha tratado. A casa, os documentos falsos, nada. Como é possível? Você vive com ela. Natália me escondeu tudo. Me disse que a senhora tinha assinado voluntariamente, que estava feliz na residência. Eu quis acreditar nela. Ele baixou o olhar. Mas quando a ação chegou e eu li as acusações, eu a confrontei. E o que ela disse? Ficou louca. Gritou que a senhora era uma ingrata, que depois de tudo o que ela fez pela senhora, a senhora a pagava assim. Eu disse a ela, o que você fez por ela? Ela pagou sua faculdade completa. Rodrigo tirou um envelope de sua pasta. Encontrei isto no escritório dela, documentos que ela pensava em usar na defesa, o atestado médico falso que ela apresentou ao tabelião, e-mails onde ela cotava o apartamento em Trancoso usando o dinheiro da sua casa. Tudo. Ele me passou o envelope. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. Por que você está me dando isso? Porque eu também tenho uma mãe. E se alguém fizesse o que Natália fez com a senhora, eu gostaria que essa pessoa pagasse. Além disso, ele fez uma pausa longa. Sebastião e Mirella ficaram sabendo de tudo. Eles ouviram a gravação que a senhora apresentou na ação. E como eles estão? Destroçados. Mirella não fala com a mãe. Sebastião está fazendo terapia. Isso partiu o coração deles ao saber que a avó precisava deles, e eles acreditaram nas mentiras. As lágrimas vieram sem aviso. A culpa não é deles. Eu sei. Por isso quero que a senhora saiba que eles vão testemunhar a seu favor se for necessário. E eu também.
Rodrigo se tornou testemunha-chave. Ele, que tinha vivido de perto a transformação de Natália em uma mulher fria e calculista. O julgamento foi marcado para meados de dezembro. 3 meses desde que apresentamos a ação. A sala estava cheia. Natália chegou com o advogado dela, um sujeito de terno caro que parecia mais vendedor do que litigante. Ela usava óculos escuros como se fosse vítima de algo. Eu cheguei com seu Estevão de um lado, Lupita do outro e Conceição atrás. Meu pequeno exército. O juiz era um homem de uns 60 anos, de aspecto sério. Ele ouviu primeiro a defesa de Natália. O advogado dela tentou me pintar como uma idosa senil manipulada por estranhos que queriam ficar com meu dinheiro. Que Natália havia agido por amor, protegendo meu patrimônio. Depois foi a nossa vez. O advogado Freitas apresentou as gravações. Naquela sala silenciosa, a voz de Natália ecoou como um trovão. Você já cumpriu sua função. Era sua obrigação como mãe. Não vou desperdiçar dinheiro em uma velha que não tem futuro. Eu vi Natália afundar na cadeira. Vi o advogado dela fechar os olhos, resignado. Depois vieram os depoimentos. Dona Carmela chorou, contando como me encontrou desmaiada. Seu Ramiro confirmou minha lucidez mental. Conceição narrou as manipulações sistemáticas. Mas o golpe final foi Rodrigo. Ele apresentou os documentos que Natália escondia. O atestado médico falso com a assinatura falsificada de um colega. Os e-mails sobre o apartamento em Trancoso. Tudo. Minha esposa não agiu por amor, disse Rodrigo com voz firme. Agia por ambição. E o pior é que destruiu a única pessoa que realmente a amou sem condições. Natália tentou falar. Gaguejou algo sobre mal-entendidos, sobre má interpretação. O juiz levantou a mão. Suficiente. Mirela e Sebastião estavam na sala. Mirela chorava em silêncio. Sebastião me olhava com uma mistura de vergonha e tristeza. Após 2 horas de apresentação de provas, o juiz se retirou para deliberar. Voltou 30 minutos depois. Examinei cuidadosamente toda a evidência apresentada, as gravações, os depoimentos, os documentos, e meu veredito é claro. Senti meu coração sair pela boca. A casa é devolvida à sua proprietária legítima, a senhora Esperança Mendes da Silva. Além disso, a ré deverá pagar uma indenização por dano moral de R$120 mil, mais as despesas médicas que a senhora Esperança teve que cobrir sozinha durante este período. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Adicionalmente, ordenei que se investigue criminalmente a falsificação de documentos médicos. O caso será encaminhado à delegacia correspondente. Natália se levantou de um salto. Isso é injusto. Ela me manipulou. Eu só queria protegê-la. O juiz a olhou com dureza. Doutora Natália, eu sugiro que a senhora fique em silêncio. Suas próprias palavras a condenaram. E assim, naquela sala fria de tribunal, eu recuperei minha vida. Não apenas recuperei minha casa, eu lhe ensinei o significado de perder tudo. A sentença caiu como um martelo sobre a vida perfeita de Natália. E eu estive lá para ver como ela desmoronava peça por peça. O primeiro foi a reputação dela. O caso vazou para a mídia. Não com todos os detalhes, mas o suficiente. Médica despoja mãe doente de seu patrimônio. As manchetes foram impiedosas. Os colegas dela do hospital sírio-libanês ficaram sabendo. Os murmúrios começaram nos corredores. Os pacientes começaram a cancelar consultas. Quem quer ser atendido por uma médica capaz de fazer isso com a própria mãe? A direção do hospital pediu que ela tirasse um tempo. Eufemismo elegante para "não queremos seu escândalo aqui". A investigação criminal avançou rápido. O colega cuja assinatura ela falsificou no atestado médico apresentou queixa. O Conselho Regional de Medicina abriu um processo de revisão de seu registro profissional. Natália, a cardiologista bem-sucedida, a profissional respeitada, estava desmoronando. Mas o que mais lhe doeu foi perder a família. Rodrigo pediu o divórcio 2 semanas após o julgamento.
Ele me contou quando veio me ajudar a mudar de volta para minha casa. Eu não posso continuar com alguém capaz disso. Os valores que eu pensava que compartilhávamos nunca existiram. E as crianças? Estão comigo. Natália pode vê-las, mas sob supervisão. Eles mesmos pediram que fosse assim. O dia em que voltei para minha casa foi agridoce. A propriedade estava intacta, mas parecia vazia, fria, como se os meses de abandono tivessem roubado a alma dela. Seu Estevão, Lupita, Conceição e Dona Carmela me ajudaram a limpar, a ventilar, a devolver a vida. Rodrigo trouxe móveis que Natália havia tirado. Sebastião e Mirela vieram ajudar também. Vó, nos perdoe, Mirela chorou nos meus braços. Nós acreditamos nas mentiras dela. Pensamos que a senhora... Shh, minha filha, vocês são vítimas também. Ela enganou a todos. Foi Sebastião quem me contou o pior, ou talvez o melhor, dependendo de como se olhe. A mamãe teve que vender o apartamento de Trancoso. Precisava de dinheiro para pagar a indenização da senhora e os advogados dela. Perdeu tudo o que investiu. Justiça poética em sua máxima expressão. O lugar que ela comprou com o dinheiro da minha casa, o símbolo de sua traição, teve que vendê-lo para me pagar. Um mês depois do julgamento, Natália tentou me visitar. Chegou sozinha, sem avisar, no meio da tarde. Eu a vi da janela. Parecia destruída. Magra, com o cabelo desarrumado, roupa amassada. Já não era a médica impecável e bem-sucedida. Tocou a campainha. Não abri de imediato. Deixei-a esperar. Quando finalmente abri a porta, ela ficou parada ali, sem saber o que dizer. Mãe, eu... O que você quer, Natália? Perdão. Eu preciso que você me perdoe. Eu perdi tudo. Meu trabalho, meu casamento, meus filhos me odeiam. Eu não tenho nada. Essas palavras, as mesmas que eu poderia ter dito meses atrás. E você vem buscar perdão porque você precisa dele, não porque realmente se arrependa? Ela chorou. Lágrimas reais desta vez, sem cálculo por trás. Eu não sei o que aconteceu comigo. A ambição, o dinheiro, querer dar aos meus filhos o que eu não tive. Eu me perdi no caminho. Você teve tudo, Natália. Uma mãe que se matou trabalhando por você. Uma educação que te abriu todas as portas. Mas não foi suficiente. Eu sei. E agora eu perdi tudo. Eu a olhei. Olhei de verdade. E vi uma mulher quebrada. Mas não senti o impulso de abraçá-la, de consolá-la como eu teria feito antes. Porque algumas feridas são profundas demais. Natália, durante meses eu me perguntei o que eu fiz de errado. Como eu falhei como mãe para que você chegasse a isso. Mas agora eu entendo que a culpa não foi minha. Eu te dei amor incondicional. Você escolheu transformá-lo em uma transação comercial. Mãe, por favor, eu não vou te negar o perdão, mas também não vou esquecer. Você pode seguir sua vida, reconstruir o que destruiu, mas não espere que eu esteja aqui para te pegar toda vez que você cair. Ela tirou algo da bolsa, uma chave. É da casa, a última cópia que me restava. Eu a peguei. Sabe o que é o mais triste de tudo isso? Que se você tivesse me pedido ajuda, se você tivesse sido honesta comigo sobre seus problemas de dinheiro, eu teria encontrado uma forma de te ajudar. Porque é assim que nós, mães, amamos. Sem condições. Eu sei, ela sussurrou. É por isso que dói mais. Ela se virou para ir embora, mas parou. As crianças querem te ver. Rodrigo disse que tudo bem. Diga a eles que eu os espero no domingo. Para o almoço, eu vou fazer feijoada. Ela assentiu e se foi. Caminhando devagar, curvada, como se carregasse o peso do mundo. Eu senti pena? Sim, era minha filha, afinal. Eu a perdoei completamente? Não, porque o perdão verdadeiro leva tempo. E algumas traições deixam cicatrizes permanentes. Naquela noite, sentada na minha sala, com uma xícara de café coado quente nas mãos, olhei em volta. Minha casa. Meu lar. Recuperado. Seu Estevão havia morrido 2 semanas após o julgamento.
O coração dele simplesmente parou enquanto dormia. Mas ele morreu feliz, sabendo que havia ajudado a vencer uma última batalha. Lupita continuava me visitando. Não era mais minha enfermeira, era minha amiga. Conceição vinha toda semana com pão de queijo e fofocas do bairro. Dona Carmela continuava me deixando pratos de comida na porta, embora eu já não precisasse deles. Eu tinha perdido meses da minha vida, tinha sofrido traições que nunca imaginei. Mas também tinha encontrado algo que não sabia que tinha: força, dignidade, a capacidade de me levantar quando tudo parecia perdido. Natália me tirou a casa por um tempo, mas eu tirei algo dela que ela nunca poderá recuperar: a paz dela. Porque agora ela viverá o resto da vida sabendo que destruiu a única pessoa que a amou sem pedir nada em troca. E essa é a verdadeira justiça poética. Aos meus 78 anos aprendi que nunca é tarde para se defender. E nunca é cedo para colher o que se semeia. Passaram-se 6 meses desde o julgamento. 6 meses em que minha vida se reconstruiu de maneiras que eu nunca imaginei. Minha casa voltou a se encher de vida. Não da maneira que eu esperava, mas de uma forma mais autêntica, mais real. Os domingos se tornaram sagrados. Sebastião e Mirella vêm almoçar. Eu os ensino a fazer coxinhas na mão. Conto-lhes histórias de quando a mãe deles era criança. As histórias boas, antes que a ambição a consumisse. Vó, por que a mamãe mudou tanto? Mirella me perguntou uma tarde enquanto moíamos o alho para o tempero. Às vezes, minha filha, o sucesso nos faz esquecer de onde viemos. Sua mãe se perdeu no caminho. Mas isso não significa que ela não possa se reencontrar. A senhora acha que ela vai se reencontrar? Isso depende dela. Eu já fiz a minha parte. Rodrigo também vem de vez em quando. Sente-se culpado por não ter visto os sinais. Mas eu não guardo o rancor dele. Dona Esperança, se eu soubesse... Pronto, meu filho. O importante é que você esteve lá quando importava. Isso vale mais do que qualquer desculpa. Com a indenização que Natália pagou, eu pude finalmente custear meu tratamento médico completo. Os remédios que eu realmente preciso, os controles regulares, uma vida digna. Eu ainda trabalho, mas agora por escolha, não por necessidade. Eu vendo meus salgados nos fins de semana porque gosto, porque é minha tradição. As pessoas do bairro dizem que são os melhores da Vila Madalena. Dona Carmela e eu nos tornamos inseparáveis. Compartilhamos cafés à tarde, rimos das novelas, nos acompanhamos no silêncio. Dona Espe, a senhora é a mulher mais corajosa que eu conheço. Eu não fui corajosa, Carmela. Eu só parei de ter medo. E é verdade. Durante anos eu vivi com medo de incomodar, de pedir, de reivindicar o que era meu. Medo de que minha filha parasse de me amar se eu não fosse a mãe perfeita e sacrificada. Mas esse medo quase me matou, literalmente. Agora eu vivo diferente, de cabeça erguida, sabendo que meu valor não está no que eu posso dar, mas em quem eu sou. Natália está reconstruindo a vida dela, lentamente. Conseguiu trabalho em uma clínica menor, com um salário muito inferior. O processo criminal terminou com liberdade condicional e trabalho comunitário. Ela perdeu o registro profissional por 2 anos. Eu a vejo de longe às vezes. Nos cruzamos no mercado, na rua. Nos cumprimentamos com um aceno de cabeça. Nada mais. Eu a amo? Sim, ela é minha filha. Isso não muda. Eu confio nela? Não. E talvez eu nunca mais volte a confiar completamente. Eu preciso dela? Não mais. E essa foi a descoberta mais libertadora de todas. Um dia, 3 meses depois do julgamento, chegou uma carta à minha porta. Era de Natália. Escrita à mão, não impressa. Páginas e páginas de desculpas, de reconhecimento, de dor. Mãe, eu não espero que você me perdoe. Nem sequer tenho certeza se mereço. Mas eu preciso que você saiba que a cada dia eu carrego o peso do que eu fiz. Não pela sentença do juiz, mas pela sentença da minha própria consciência. Eu destruí o que eu tinha de mais valioso por coisas que não valem nada. O apartamento, o dinheiro, o prestígio, tudo se foi.
mas você continua aí. E eu estou aqui, sozinha com minhas decisões. Talvez um dia eu possa olhar nos seus olhos sem sentir esta vergonha que me consome viva. Enquanto isso, eu só quero que você seja feliz, que viva em paz na casa que sempre foi sua filha que aprendeu a lição mais dura. Eu guardei essa carta na gaveta onde tenho meus tesouros. Não a joguei fora, porque o perdão é um processo, não um evento. A laranjeira do meu quintal floresceu este mês. Seu Estevão me disse uma vez: as árvores que sobrevivem às tempestades mais fortes são as que dão os frutos mais doces. Ele tinha razão. Esta história, minha história, não é apenas sobre uma casa recuperada ou uma filha que traiu. É sobre encontrar a força quando você achava que não lhe restava mais nenhuma. É sobre saber que sua dignidade não depende do quanto você dá, mas do quanto você respeita quem você é. É sobre entender que o amor verdadeiro nunca humilha, nunca despoja, nunca destrói. E é sobre aprender que, às vezes, as famílias que escolhemos são mais fortes do que as famílias de sangue. Hoje, aos meus 78 anos, com meu coração fraco, mas meu espírito inabalável, eu vivo cada dia como um presente. Eu cuido dos meus gerânios, preparo meu café coado, cumprimento meus vizinhos, abraço meus netos. E quando me sento na minha sala, naquele sofá onde embalei Natália bebê, eu já não sinto dor. Sinto paz. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você não permite que te tirem. Seu valor, sua dignidade, seu direito de ser tratada com respeito. Essas coisas ninguém pode te roubar, a menos que você permita, e eu não permito mais nada. Fim.